boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião hoje, dia 25 de maio de 2023, com a apresentação de um artigo científico que vai ser apresentado pela doutora Isabela e foi orientado pelo professor Gabriel. Então, Isabela, pode começar a sua apresentação. Beleza, compartilhar. Certinho? Estamos vendo. Pode só clicar no ocultar aí embaixo, pode começar. Boa tarde, meu nome é Isabela, como o professor falou, fui orientada pelo professor Gabriel, e o artigo que a gente trouxe foi sobre o uso do ácido tranexâmico para prevenção de hemorragia no parto cesariano. É um artigo do New England, ele foi publicado em abril de 2023, então é um artigo super recente. E primeiro, por que falar desse tema, né? A hemorragia puerperal é um assunto muito importante, muito recorrente na prática da obstetrícia. Ela é responsável por 27,1% das mortes maternas do mundo. Então, diversos estudos sempre vêm sendo publicados para tentar prevenir esse problema. A gente sabe que após o nascimento, depois da dectação placentária, há um aumento da atividade fibrinolítica. Então, vem o questionamento se a inibição da fibrinólise com o ácido tranexâmico poderia ajudar de alguma forma na prevenção da hemorragia. Vou sair assim. O ácido tranexâmico, ele é um agente antifibrinolítico porque ele inibe a transformação, né, a conversão do plasminogênio na plasmina, e com isso ele reduz a degradação da fibrina, deixando o coágulo mais estável e diminuindo a quantidade de sangramento. E aí o estudo, ele traz, antes dele falar a metodologia do estudo do artigo, né, ele traz dois estudos importantes que tiveram em relação a esse tema. Um foi esse, que foi o uso do ácido tranexâmico no parto vaginal. Esse artigo foi lançado em 2018, ele avaliou cerca de 3.800 mulheres, e nele foi visto que o uso profilático do ácido tranexâmico no parto vaginal não reduziu a incidência de hemorragia após o parto vaginal. É importante falar também que foi um estudo duplo cego, multicêntrico. E aí, um outro estudo foi esse, que foi um estudo que avaliou o uso do ácido tranexâmico na cesárea, e nesse estudo foi visto que houve uma redução da incidência de hemorragia no pós-parto, mas não alterou a incidência de desfechos secundários, como hemorragia clinicamente significativa, uso de agentes uterotônicos e transfusão sanguínea. Eu esqueci de falar, esse estudo foi lançado em 2020 e ele avaliou cerca de 4.000 pacientes. E aí, diante disso, esse artigo trouxe como proposta avaliar se a administração do ácido tranexâmico imediatamente após o clampamento do cordão umbilical, ele poderia levar a um menor risco de morte materna ou de transfusão sanguínea em pacientes submetidas a cesariana programada ou a cesarianas de emergência, que são os pacientes que foram submetidos a cesariana intraparto, né, intratrabalho de parto. E aí, como desfecho primário, avaliou a morte materna, que eu já falei, e a transfusão sanguínea, que foi avaliada em até 7 dias pós-parto, e como desfecho secundário, avaliou a perda sanguínea menor de 1 litro, necessidade de tratamento e intervenções em até 7 dias, e aí tem a laparotomia, drenagem de hematoma, esterectomia, balão, a embolização, né? O uso de uterotônicos, infecção em até 6 semanas pós-parto, queda hemantimétrica do pré e pós-operatório e eventos tromboembólicos. E aí foi um estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado, controlado. Foram inseridos pacientes atendidos em 31 hospitais de unidade materno-fetal, participantes desse Instituto de Eunice Kennedy. Todas as pacientes que eram chegadas para ser atendidas, estando ou não em trabalho de parto, de uma cesariana agendada ou não, foram incluídas inicialmente, gestações únicas ou gemelares, e foi pego, né, pacientes atendidas de março de 2018 até julho de 2021. Como critério de exclusão, foram pacientes menores de 18 anos de idade, história prévia de transfusão sanguínea, contraindicação ao uso de ácido tranexâmico, que tinham alguma história prévia de trombose ou alguma doença renal importante. Essas pacientes foram excluídas. Pacientes com trombofilias também. E aí, depois das exclusões, foram randomizados, né? O grupo 1, ele recebeu 1 grama de ácido tranexâmico e o grupo 2 recebeu placebo.
houve o cuidado das administrações terem o mesmo volume, e foi feito num período de 10 minutos após o clareamento do cordão umbilical, sendo que a maioria delas recebeu em até 3 minutos. E aí, da amostra, 84.062 pacientes foram considerados elegíveis, mas aí aplicou o critério de exclusão que eu já mencionei, também teve as pacientes que acabaram tendo parto vaginal mesmo, e aí 11.000 pacientes foram randomizadas. Dessa teve algumas que ou tiveram mais de um parto nesse período, ou que receberam medicação de alguma forma incorreta, e aí elas foram excluídas, e aí de total ficou 5.525 pacientes que receberam ácido tranexâmico e 5.470 que receberam o placebo. Aqui eu coloquei a tabela que mostra a característica de cada grupo para mostrar que o estudo foi muito cuidadoso em relação a separar de forma realmente mais homogênea possível para a gente não ter outros fatores interferindo ou tentar não ter outros fatores interferindo no estudo. E aí, nos resultados, como desfecho primário, né, que foi a morte e a necessidade de transfusão até 7 dias, 3,6% das pacientes do grupo do ácido tranexâmico e 4,3% do grupo placebo tiveram algum desses desfechos. Mas quando a gente vai olhar o risco relativo, não houve uma diferença estatisticamente significativa. De morte materna, só teve uma no grupo placebo, e de necessidade de transfusão, 201 no ácido tranexâmico e 232 no placebo. Em relação aos desfechos secundários, a perda de sangue mais de 1 litro também não foi significativa. Em relação à necessidade de intervenção em até 7 dias pós-parto, quando a gente vai olhar, teve uma redução desse risco, mas aí quando a gente vai olhar embaixo, em relação à interferência cirúrgica, necessidade de intervenção cirúrgica e no uso de agentes uterotônicos, a gente vê que a principal causa disso foi o uso de agentes uterotônicos, a redução da necessidade do uso de agentes uterotônicos. O nível de hemoglobina não foi significativamente alterado. A quantidade de infecções pós-parto, houve um aumento de risco no uso do ácido tranexâmico em relação ao grupo placebo. E sobre eventos tromboembólicos, mostrou que não houve um aumento do risco de tromboembolismo nas pacientes que usaram ácido tranexâmico. Os outros parâmetros que foram avaliados também não houve significância estatística. E aí, como discussão, né, como a principal conclusão que o estudo chegou foi que o uso profilático de ácido tranexâmico não levou a um menor risco de morte materna ou de transfusão sanguínea em pacientes submetidas à cesariana. Como eu havia falado, essa redução do risco de necessidade de intervenção de complicações hemorrágicas, não houve diferença em relação à necessidade de intervenções cirúrgicas ou radiológicas, que seria a embolização, mas houve uma menor necessidade de uso de uterotônicos, que pode ter contribuído para essa redução do risco de forma geral. O uso de ácido tranexâmico não aumentou o risco de eventos tromboembólicos. E aí, como limitação desse estudo, ele traz que não foi avaliado se a administração precoce do ácido tranexâmico, ou seja, antes da incisão, poderia ter algum benefício na redução do sangramento. Além disso, a segurança do uso do ácido tranexâmico em pacientes com história prévia de evento tromboembólico ou com trombofilia ainda é desconhecida. E é necessário que outro estudo mais detalhado seja realizado para ver se realmente a incidência de infecções pós-parto com o uso de ácido tranexâmico teria algum aumento, como foi reportado. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Isabela. Pode parar a sua apresentação? É um artigo bem interessante. Eu vou abrir para o professor Gabriel fazer os comentários dele. Bem, Mário, obrigado pelo convite, mais uma vez, né? Eu sempre trago algum tema relacionado à hemorragia, é um tema que eu gosto bastante, né, que eu tenho ficado envolvido bastante nos últimos tempos, e esse artigo me chamou a atenção, quando eu fui conversar com a Isabela, né, a gente combinou de fazer esse artigo por um motivo muito claro. Hoje existe uma dúvida muito grande se o ácido tranexâmico, enquanto profilaxia,
da hemorragia pós-parto, ele é útil. Tá? Em 2017, com o estudo do Woman Trial, a gente ficou muito animado com a Astranexam, porque ele mostrou que as pacientes que têm hemorragia e que tratam com ácido tranexâmico, elas reduziam a mortalidade. Então, todo mundo que já estava fazendo esse estudo há algum tempo começou a perguntar se realmente já não tinha efeito, né? Se ele não seria benéfico também para a profilaxia, já que ele ajudava na redução de mortalidade. Então, até um pouco antes da publicação do Woman Trial, né, em 2016, começaram as primeiras meta-análises para avaliar o ácido tranexâmico. Se eu não me engano, em 2016, né, a gente teve um artigo, uma meta-análise do Berghella, inclusive, que ele começava a sinalizar que o ácido tranexâmico, quando ele era infundido antes da incisão da cesariana, como se fosse um antibiótico profilático, né? Ele tinha um efeito interessante em cesariana, em redução de sangramento, especialmente num grupo de alto risco, né? Aí, no ano seguinte, sai a publicação do Woman Trial, ou seja, o Woman Trial já o pessoal que estava fazendo o Woman Trial já estava vendo que a coisa estava boa. Aí, em 2017, sai a publicação do Woman Trial, que fala assim, ó, mortalidade para tratamento mortalidade materna reduz, tratando-se com ácido tranexâmico. Então, cresceu, você pergunta, será que não vale a pena usar o ácido tranexâmico profilático? E aí, desde então, muitas meta-análises começaram a fazer essas avaliações, e essas meta-análises sempre tendiam a dizer que o ácido tranexâmico profilático, ele também tinha benefício quando ele era utilizado na cesariana. Só que qual que era o problema dessas meta-análises? Elas utilizavam estudos com metodologias variadas, não eram estudos randomizados, duplos cegos, então eram estudos com uma força de evidência um pouco menor. Então, todos eles sofriam o risco de ter um viés de avaliação. Bem, até que aí em 2018, sai um dos primeiros estudos sobre o tema, que é duplo cego, randomizado e multicêntrico, ou seja, um estudo com uma força estatística bem interessante, que foi o estudo TRAP-1, que avaliou, nesse caso, o ácido tranexâmico no pós-parto vaginal. E esse estudo, o resultado dele foi que mostrou, igual a Isabela sinalizou aí, que não era útil nem sequer para reduzir sangramentos menores que 500 ml. Então, quer dizer, naquele momento, com aquele estudo, deixou-se de discutir, vamos dizer assim, de uma forma mais intensa, a possibilidade do uso profilático do ácido tranexâmico na prevenção da hemorragia. Então, né, focaram os esforços, então, para a cesariana. Então, nós estamos falando de profilaxia, tá, gente? O tratamento, o ácido tranexâmico já está bem estabelecido, ele reduz mortalidade, essa coisa toda, mas nós estamos falando especificamente de prevenção. Aí, em 2020, se eu não me engano, né, Isabela, que é aquele segundo estudo que você apresentou, o TRAP-2, ele mostrou o seguinte, olha, gente, parece que ele reduz, um estudo grande que envolveu mais de 4.000 mulheres, parece que ele reduz o sangramento, mas ele não mudou desfecho secundário, que eram desfechos de significado clínico. Então, pôs-se uma interrogação, e o próprio autor desse estudo, que era o Sentilles, de um grupo francês, ele sinalizava o seguinte, olha, as pessoas que estão fazendo as meta-análises têm que começar a tomar cuidado com elas, porque os bons estudos, eu não sei se eles vão indicar o mesmo caminho que as meta-análises que estavam assim, sinalizando uma possibilidade de uso. Bem, e aí sai esse estudo agora, em 2023, agora, que ele realmente traz, com 11.000 pacientes, com uma metodologia muito parecida com a do Sentilles, né? Feito por um grupo também que estuda muito hemorragia, que é o grupo do Pacheco. E aí esse estudo também, mais uma vez, ele começa a mostrar achados que o ácido tranexâmico, ele não tem impacto em mortalidade e em grandes resultados secundários. O estudo mostrou essa questão da infecção, né, que a gente não entende bem se isso daí realmente é um resultado, se é um viés, nós vamos descobrir em estudos posteriores, vamos começar a prestar atenção nisso a partir de agora, não faz muito sentido inicialmente, né, ou pelo menos nós não entendemos um sentido inicial dessa possibilidade, mas o que marcou esse estudo foi, na avaliação de 11.000 mulheres randomizadas no estudo duplo cego multicêntrico, mais uma vez, ele não mostrou benefício clínico. Ele pode até, eventualmente, igual o estudo anterior, falar assim, pode reduzir um pouco o sangramento, talvez nem tanto, mas, né, a significância clínica dele ficou secundária. Então, para inserir uma medicação rotineira na profilaxia da hemorragia pós-parto, após, seja parto vaginal, seja parto cesariano, teria que demonstrar efeitos secundários importantes para os pacientes. E ele não demonstrou. De fato que hoje,
Apesar de alguns serviços no Brasil estarem usando o ácido tranexâmico de forma rotineira após cesariana, não existe uma sustentação, né, de literatura para embasar essa utilização rotineira. Quem sabe, nos próximos estudos, fazendo melhores perguntas, a gente veja, talvez, o benefício do ácido tranexâmico em alguns grupos específicos. Eu torço para isso, para falar a verdade, assim, que eu ficava animado em saber se o ácido tranexâmico podia ser um aditivo, né, podia reduzir ainda mais a hemorragia pós-parto na profilaxia, mas ele não mostrou, assim, realmente esse benefício, e aí, por enquanto, nós continuamos naquela situação em que o ácido tranexâmico profilático não é útil e que o ácido tranexâmico atualmente tem indicação formal apenas para o tratamento da hemorragia pós-parto, né? Então, esse daí que é o cenário. Isabela, você apresentou muito bem, porque esse texto, assim, ele é um texto que a gente vai vendo os dados, ele é um texto complexo, né? Você conseguiu ser bastante objetiva com ele e apresentar muito bem os dados. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigado, Gabriel, pela essa explicação, inclusive histórica, aí, de toda essa evolução do conhecimento sobre o ácido tranexâmico. Eu acho que isso chama atenção para a importância do estudo bem feito, né? Isso é uma história que a gente já viu várias vezes na medicina. Aparece uma substância, essa substância fica todo mundo empolgado, os primeiros estudos mostram que ela funciona, aí depois, quando começa a fazer estudos maiores, com melhor metodologia, vê que não, ou o significado clínico é mínimo, ou não funciona de fato, né? Eu estou com você aí nessa linha de pensamento, eu acredito que ele deve funcionar, mas tem que descobrir em qual grupo. Qual nicho, né? Porque, assim, você está dando uma substância para estabilizar um coágulo numa mulher que não está sangrando tanto, então, realmente, talvez ela não vai fazer efeito, né? Talvez numa paciente que já esteja ali prestes a entrar num quadro de hemorragia, talvez ela vai fazer mais efeito, mas então a gente teria que selecionar melhor essas pacientes, que aí diminui o NNT e provavelmente você consegue um objetivo. Então, como tudo na medicina, eu acho que você tem que descobrir para quem que ele vai ser útil. Nós já sabemos que ele é útil na paciente que está com hemorragia, né? Mas será que algum grupo, logo antes dela desenvolver hemorragia, será que ele vai ser útil nesse grupo, né? Como identificar esse grupo, né? Eu acho que esse que é o ponto. Eu não sei, assim, um pensamento muito empírico, tá, Mário? Que tem alguns estudos, inclusive, que avaliaram os grupos, gestações de alto risco para hemorragia, e eles tiveram achados conflitantes, assim. Mas um grupo que eu teria uma esperança, é muito mais uma esperança do que qualquer coisa, que eu acho que seria muito bom, seria aquele grupo de acretismo e placenta prévia. Sim. Né, que são grupos que realmente você sangra bastante. Mas essa observação que você fez, assim, será que mesmo antes de ativar, né, aquela cascata de coagulação, ele teria um efeito tão importante assim, né? Não sei. Então, talvez sejam esses grupos, assim, a minha maior esperança. Eu acho que nós vamos encontrar alguma coisa. Agora, uma coisa interessante nesses estudos também, Mário, que foram achados, que era uma preocupação, era a questão do tromboembolismo, né? Porque o ácido tranexâmico, em tese, sim, ele tem o potencial, né, também de alguns efeitos colaterais. A gente vê alguns colegas discutindo em alguns lugares do mundo, quando você conversa, ninguém publica, mas às vezes as pessoas conversam com você no bastidor, né? Mas fala assim, pô, tô tendo algumas coisas, tipo assim, trombose oftálmica, né? E eu usei ácido tranexâmico na paciente. Então, tem algumas inseguranças em relação a isso. Mas nenhum dos dois estudos grandes, né, randomizados, nenhum dos três, aliás, né, mostraram um efeito trombótico estatisticamente significativo. Não quer dizer que não exista, mas aparentemente não é significante. É pouco relevante, né? É pouco relevante. É pouco relevante. Então, ele continua sendo útil para paciente com hemorragia, ele vai ser mais útil do que prejudicial, né? Então, a gente pode usar com segurança. Exatamente. Aparentemente, sim, ele é uma medicação que mostrou-se segura de uma forma geral. E, né, profilaticamente, a gente ainda tem que descobrir o lugar certo, né? Temos que achar ainda, porque os estudos ainda não mostraram. A questão do endocretismo que você mencionou, eu acho que o grande problema, se nós podemos até discutir amanhã com o Conrado também, apesar de que o dele vai ser mais diagnóstico, mas o grande problema é que é o espectro da placenta creta, né? É tão variado que é difícil você até fazer um estudo, porque você teria que selecionar pacientes com as mesmas características. É difícil encontrar as pacientes que têm a placenta implantada no mesmo lugar, com invasão dos mesmos vasos, para ver se vai valer a pena ou não, né? Porque cada um invade um lugar diferente, uma profundidade diferente. Então, acho que a grande dificuldade é essa também.
Ainda vai ter esse desafio quando a gente for estudar isso, né? Porque essas pacientes, realmente, primeiro, não são comuns, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. E realmente, assim, pelo fato de ser um espectro, né? Você vai pegar paciente de tudo quanto é jeito num estudo, você pode ter certeza. Né? Você vai pegar pacientes, assim, o que antes, né? Aquela classificação antiga, você vai pegar a creta, que é relativamente superficial, vai pegar increta, percreta, mas nós não vamos avaliar, provavelmente, Mário, que assim, é uma classificação também que ainda está em desenvolvimento, aquela questão assim, do local de invasão, né? Pois que é mais importante, talvez, do que a profundidade. Sim, Porque uma percreta fúndica, ela é um manejo muito mais simples do que uma percreta, por exemplo, ali que na região bexiga e etc. Bexiga, né? Sem dúvida. Parametrial, essas coisas, nós vamos ter essas dificuldades. Mas eu acho que a gente tem que procurar, porque deve ter um nicho para ele. Sim. O importante hoje é a gente saber que não é para usar de rotina em cesariana sem complicação. Né? Então, acho que isso ficou bem claro. E outra coisa, né, Mário? Em nenhum dos estudos ele substituía o uso da ocitocina na hora do parto. Que essa sim tem comprovação de bom resultado. De bom resultado. Ele, na verdade, era utilizado como um profilático adjuvante, né? Certo. Se a gente for parar para pensar. Então, isso é uma coisa importante de marcar. Mas as pessoas acham que você tirou a ocitocina e botou o AstraZeneca. Não é. Você faz um adjuvante nisso daí. Beleza. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Ou fazer alguma pergunta? Acho que a aula da Isabela foi muito esclarecedora mesmo e sua explicação complementou bem. Então, acho que está todo mundo feliz com a explicação aí, viu? Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta para fazer, eu vou encerrar a reunião. Semana que vem a gente vai ter um artigo, o artigo que era da semana que eu estava viajando, que é da Eura, ia ser com a Luísa, mas se não me engano vai ser a Laís que vai apresentar? Quem que vai apresentar? Vai ter um novo apresentador. Ainda não. Depois eu informo para vocês. Fernanda, professor. Quem? Fernanda. Vai ser Fernanda e Eura. É o artigo aquele da progesterona, né, Eura? Da progesterona para abortamento. Isso mesmo. Então tá. Então semana que vem é um tema interessante também. Progesterona para abortamento. Já mandei no e-mail de vocês o artigo. Então tá, gente. Boa noite para vocês. Até semana que vem. Boa noite, Mário. Obrigado. Parabéns, Isabela. Obrigado a todos. Boa noite. Parabéns.